Bom, vamos lá, meninos. Hoje a aula é sobre América Portuguesa, tá? Lembrando que eu vou resumir, tá, os assuntos aqui. Vocês precisam ir procurar, pesquisar, se aprofundar sobre o assunto, né? Prestar atenção na aula, né? Na hora do professor tá explicando lá na sala, né? Que lá a gente tem um tempo mais abrangente, a gente consegue tirar dúvidas, tá? Então vamos lá. Qual que vai ser a aula de hoje? América Portuguesa, expedições, feitorias e comércio para o Brasil. Antes de começar a aula, eu queria falar para vocês sobre o mercantilismo. Mas, professor, o que é mercantilismo? Lembra, a gente falou em sala de aula, tá? Mercantilismo é um modo de economia que está sendo vigente nos países, tá? Século XV, XVI, tá? 17. A partir do 18, 19 até no 17, já tem, até no 16 já começa a entrar o capitalismo, mas é o mercantilismo que vai predominar nessa época, tá? Então, assim, vamos lá. Lembrando, fazendo uma breve releitura. Quais são os dois países que vão se aventurar aqui na América, que vão colonizar aqui no primeiro momento, que vão se lançar as grandes navegações? A gente trabalha com Espanha e Portugal, tá? Então esses são os dois países que vão se lançar nas grandes navegações, tá? Fazendo uma breve releitura, tá? As grandes navegações tinham seus mitos, suas lendas. Lembra quando a gente fala que os europeus pensavam que tinha monstros dos mares, tá? Que eram os mitos, tá? Que não existiam de fato. Mas tinha os perigos reais, como o naufrágio, que a gente falou, doenças, má alimentação, tá? Então é só uma breve releitura que a gente fez aqui, tá bom? E aí, como eu falei do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Vamos relembrar? O mercantilismo é um modo de economia. Qual a principal característica do mercantilismo? É o acúmulo de metais preciosos, tá? É o acúmulo de, não sei bem isso, assim, de ouro, acumular ouro, tá? Essa é a principal característica do mercantilismo, que é o que Portugal e Espanha buscavam, tá? Aqui na América. Portugal não encontrou de primeiro momento, mas a Espanha encontrou. Lembra dos astecas lá, que chegou lá, o filme Dourado, que eles foram lá e pegaram o ouro tudo pra si, Francisco Pizarro, acabou com os astecas. Então, assim, esse era um dos grandes objetivos de Portugal e Espanha, tá? Apesar de Portugal estar um pouco mais focado nas especiarias, tá? Porque queria chegar nas Índias, tá? Porque especiarias valiam muito dinheiro na época. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais tarde. Vamos falar sobre mercantilismo rapidinho, tá? Como eu falei, é um modo de economia. Ele tá ligado diretamente com o absolutismo, tá? Lembra do absolutismo? O absolutismo é como você tem o poder total. Lembra do exemplo que eu dei? Por exemplo, na casa de vocês, quem é que manda? Geralmente é a nossa mãe. O que nossa mãe fala, tá falado e não tem segunda palavra. Ou seja, a nossa mãe é absolutista, tá? É isso, você tem o poder total, você manda. Outra coisa importante do mercantilismo: intervenção do Estado. É o Estado que vai controlar a economia, tá? O Estado que vai falar como a economia deve andar, quais são as suas características, o que ela deve vender ou não. O Estado vai ter uma intervenção muito forte no mercantilismo, tá bom? Metalismo que eu falei para vocês, tá? Que é o acúmulo de metais preciosos, tá? Balança comercial favorável. Muito importante isso. O que é a balança comercial favorável, gente? Dentro do mercantilismo. É basicamente você vende mais do que você compra, tá? É isso. Balança comercial favorável. Vamos supor que você tem um mercadinho. Para você ter lucro, você precisa mais vender do que comprar. Não adianta você mais comprar do que vender. Então, vende-se mais do que compra. Balança comercial favorável. Protecionismo. O que é protecionismo, professor? É você incentivar o seu mercado interno, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o que seria protecionismo aqui dentro do Brasil? É você incentivar uma empresa nacional. Vamos pegar uma empresa nacional aqui, eu acho que a Topper é uma empresa nacional aqui do Brasil, não sei, mas não me vem à cabeça uma empresa nacional aqui, tá? Mas é você incentivar, tá? Essa empresa do seu próprio país. Exclusivo colonial, que a gente aqui fala de pacto colonial. O que é pacto colonial, professor? Pacto colonial, gente, é assim. Vocês estão na sala de vocês. Aí vocês vão lá e colonizam outra sala. Vocês tomam outra sala, tá? Na base da força. Ou seja, vocês tomaram outra sala. Vocês vão fazer um pacto colonial com essa sala. Que pacto vai ser esse? Vocês vão falar pra eles assim, ó. Você só pode comprar produto da gente, tá?
Se vocês quiserem comprar lápis, borracha, caneta, vocês têm que comprar da gente, não pode comprar de mais ninguém. Isso é o pacto colonial, tá? Comércio exclusivo com a sua colônia, com a sua metrópole, tá? Então isso é mercantilismo, tá, gente? Aqui tem uma imagem, tá representando bem o que é mercantilismo, tá? E aí vocês estudem depois, olhem o slide com calma, prestem atenção na aula, tá? Que eu vou revisar com vocês isso na sala de aula. E agora vamos continuar. As questões aqui, essa aqui eu não vou fazer aqui, tá? A gente vai fazer na sala de aula. Mas tentem fazer, tá? Na casa de vocês, pra vocês se orientarem, tá? Vamos lá, vamos lá. Essa questão aqui eu vou fazer com vocês, tá? Essa é uma questão que pode cair na prova, tá? Na prova paulista. Porque eu acredito que ela vai ser cobrada. Então vamos fazer ela aqui rapidamente, tá bom? O que essa questão aqui tá pedindo, ó? Essa imagem que retrata o mapa do contexto das grandes navegações está relacionada à memória da... Tá, vamos analisar aqui a imagem. O que a gente consegue ver nessa imagem aqui? Um barco aqui. Um barco não, um navio, tá? Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí, vamos relembrar o que vai motivar as grandes navegações? Por que eu tô me aventurando num mar que eu acredito que tem monstros, que é perigoso, que eu posso morrer? Por quê? Eu quero o quê? Dinheiro, né? Eu quero... As nações querem dinheiro. Portugal e Espanha quer ouro. Eles querem aumentar suas riquezas. Tendo isso em vista, a gente sabe por que eles estão se lançando aos mares, né? Agora vamos lá para a questão. A questão tá até respondida aqui, mas vamos fazer ela, ó. Divisão das riquezas mundiais entre os povos. A gente lembra que a gente está vivendo uma época de reis. Quando que um rei vai querer dividir algo com alguém? Eu sempre debato nessa tecla com vocês. Rei, geralmente, sempre é absolutista. Ele não é caridoso. O rei só pensa nele, tá? Vamos lá. Fragmentação política de países europeus. Tá. Não tem nada a ver com a questão. A gente tá vendo aqui embarcações, navegações. A gente não tá falando de política, tá? Valorização europeia das outras culturas. Lembra da visão que os europeus tinham das outras culturas? Que era de monstros? Então a gente já elimina essa questão aqui, tá? Elimina essa e elimina essa. Qual que sobrou? A B. A resposta certa correta é a B. A expansão e economia de mercantilista, tá? Que é o que eu falei para vocês no começo da aula. O mercantilismo tá muito ligado com a colonização, com a descoberta aqui da América, do Brasil, tá? Que é um plano mercantilista. Vamos lá, o que vai dar início às grandes navegações? Lembra? Que é a conquista de Celta, que eu falei para vocês, do Celta. Lembra no Celta rebaixado? Caiu uma questão perguntando por que Portugal iniciou as grandes navegações? Por causa da conquista de Celta, tá? Lá na África. Foi isso que incentivou Portugal a continuar, a se aventurar mais ainda nos mares, porque ele viu que se ele se aventurasse, ele ia ter novas conquistas, ia achar novos meios de ganhar dinheiro. E Portugal só conquistou Celta, porque Celta era uma região muito rica em ouro, porque recebia muito ouro dos muçulmanos, tá? Os muçulmanos faziam um negócio lá, porque ficava nas margens da África, tá? Vasco da Gama. Quem foi o Vasco da Gama? Foi o primeiro navegador a chegar nas Índias, tá? Então o Vasco da Gama ele também teve um grande incentivo a Portugal continuar suas navegações. Tanto que a gente consegue olhar no mapa aqui, ó. Quem que é o Vasco da Gama aqui? É o de verde, tá? Então o Vasco da Gama fez todo esse pergaminho aqui, ó, para chegar aqui, ó, em Moçambique. Depois chegou em Melinge, depois ele chegou aqui, ó, nas Índias. Então o Vasco da Gama foi descobrindo novos territórios, foi conseguindo trazer especiarias para Portugal, tá? Então ele incentivou muito Portugal nessas grandes navegações. Vamos lá. E aí a gente lembra que quem descobriu a América, quem foi? Foi a Espanha, correto? Só que Portugal, quando soube que a Espanha tinha descoberto a América, não ficou nada feliz com isso. Falou, nossa, a Espanha descobriu um novo mundo lá, eu também quero fazer parte disso.
E Portugal era uma puta de uma potência na época, era muito forte. Aí falou, meu, não é justo a Espanha ficar com isso sozinho. E aí que vai ter início o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? Que a gente sempre ouve falar. Professor, o que é o Tratado de Tordesilhas? Pessoal, o Tratado de Tordesilhas é a divisão aqui, tá? Da América entre Brasil e entre Espanha e Portugal, tá? Então assim, a parte direita aqui, ó, ficava Portugal e a parte esquerda aqui verde ficava Espanha, tá? Então eles dividiram essa terra, tá? Mas quem que fez esse tratado? Foi o Papa Alexandre VI, tá? Antes do Tratado de Tordesilhas, houve o Tratado da Bula Intercoreta. O que era a Bula Intercoreta, professor? Ela é a mesma coisa que o Tratado de Tordesilhas, só que ela teve um erro, tá? Quando foi dividida aqui a América no Tratado da Bula Intercoetera, foi dividido de maneira errônea. O que aconteceu? Eles dividiram de uma maneira que Portugal só ficou com água. Ou seja, Portugal não tinha terra. Ou seja, Portugal meio que foi enganado assim. Falou, mas poxa, mas dividiu a terra, mas eu fiquei com água. O que eu vou fazer com água? Não tenho o que fazer com água, né? E aí, por isso que esse tratado tem que ser revisto. E aí, foi feito o Tratado de Tordesilhas, tá? Quem intermediou essa situação do Tratado da Intercoetera, Tordesilhas, foi a Igreja Católica, tá? Através do Papa Alexandre VI. Percebe como a igreja tinha muito poder? E a igreja tinha o seu interesse. Você lembra qual que era o interesse da igreja nessas terras novas, nesse novo mundo? Qual que era? Catetizar novas pessoas, catetizar os indígenas, mudar a religião deles, trazer pessoas para o catolicismo, tá? Então a igreja tinha muito interesse nessas terras, tá? Vale ressaltar que esses documentos foram questionados por outros países europeus, como a França, a Holanda e a Inglaterra. Esses países, eles vão, assim, ficar muito putos com esse tratado, porque eles falam, pô, descobrindo um novo mundo lá, uma nova terra, por que só Portugal e Espanha vai ficar com isso? Não é justo, tá? Então esses países, eles não vão reconhecer o Tratado de Tordesilhas, eles não vão aceitar. E o que eles vão fazer? Eles vão invadir, tá? Tanto é que aqui no Brasil vai ter muita invasão francesa, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, por invasão holandesa, até da Inglaterra. Porque esses países não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas, porque eles não achavam que era justo, tá bom? Vamos lá. Questão aqui. Responda V para verdadeira e F para falsa. Os portugueses e espanhóis foram os pioneiros nas grandes navegações? Sim, verdadeiro. O efeito de Vasco da Gama estimulou a coroa portuguesa a querer organizar uma nova expedição à Índia? Sim, verdadeiro. Vasco da Gama fez várias expedições sobre as Índias, incentivou Portugal a ir para as grandes navegações. As grandes navegações representaram uma busca por novas rotas marítimas? Sim, lembra? Você está tendo sucesso nas grandes navegações. Está conquistando novas terras. Você vai parar? Não tem sentido. Somente os espanhóis tinham conhecimento náutico? Falsa, tá? Não foi. Como eu falei, na verdade, os portugueses tinham até mais que os espanhóis. Lembra quem inventou a caravela? Foi quem? Os portugueses. Vamos lá. Pedro Álvares Cabral. O rapazinho que chegou aqui no nosso conhecido Brasil, tá? O nobre Pedro Álvares Cabral e sua esquadra partiram de Lisboa em 9 de março de 1500, com finalidade militar a conquistar das Índias. Então, qual que era a missão de Pedro Álvares Cabral, gente? Era chegar nas Índias, tá? Tanto é que, quando ele chegou lá, aqui no Brasil, ele pensou que tinha chegado nas Índias. E aí, quem a gente entende por que o nome do índio é Índia, a gente faz essa ligação, como eu já falei com vocês anteriormente, tá? A esquadra dele era formada por 13 navios, tá? E cerca de 1.500 pessoas. Então, a disparidade entre eles e os indígenas era muito grande. Lembra do vídeo lá do Porta dos Fundos? Inclusive tá no Drive para vocês assistirem lá. O nome tá Colonizados. É bem interessante. Eu mostrei para vocês na sala de aula. Representa bem a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Uma coisa importante, tá? Quando
Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, o primeiro contato que eles teve com indígenas, tá? Não foi de violência, foi assim, foi um contato tranquilo, tá? Foi um contato amistoso, não teve violência, tá? Aqui a gente tem um retrato, tá? De Pedro Álvares Cabral, como aparentemente as pessoas descrevem como ele era, tá? Um jovem, barbudo, usava chapéu, né? Lembra lá do vídeo que ele oferece chapéu lá pro índio, enfim. E ele tinha aproximadamente 30 anos na época, tá? O nome das 3 caravelas, tá? Aqui, ó. Da Esquadra de Cabral, Santo Antônio, São Pedro e Nossa Senhora Anunciada, tá? Essas 3 caravelas, Pedro Álvares Cabral. Aqui uma réplica de como que era, gente. É até bonitinho, né? Não é feio não, as caravelas. Pra época, né? Vamos lá. Sobre Pedro Álvares Cabral, é correto afirmar que era de origem espanhola e vinha de uma família burguesa? Burguesa? Não, ele era português, né, gente? Era um navegador sem... Portugal ia mandar um oficial sem experiência, gente? Não faz sentido, né? Portugal tinha experiência nas navegações. A esquadra foi chefiada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, que partiu de Lisboa. Sim, essa aqui é a resposta correta, tá? Pedro Álvares Cabral é um homem do povo, escolhido por... Não, a gente nunca... O povo tá sempre se ferrando, né, gente? As nações, Portugal, Espanha, quando que tá ligando pro povo? Quando que o povo vai ter lugar de fala? E até hoje, tudo que a gente estudou, o povo era só um mero coadjuvante, tá? Não tem lugar de fala. E aqui é a resposta correta. Vamos lá. O que foi orientado a Pedro Álvares Cabral? Falou, ó, você vai lá pras Índias, mas o que você encontrar pelo caminho, você conquista pra gente. Porque quanto mais a gente conquistar, mais dinheiro a gente vai ter, tá? Então essa é a orientação que deram para Pedro Álvares Cabral, tá? Portugal deu para Pedro Álvares Cabral. Conquista o que você vê pela frente. Ele ficou 43 dias lá, tá? Nessas grandes no mar. Chegada até Santa Cruz. Santa Cruz, gente, vai ser o primeiro nome do Brasil. Isso aqui é muito importante, tá? Esse aqui é o primeiro nome do Brasil. No dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um Monte Verde azulado de forma arredondada, tá? Então, o que eles dizem ter avistado na época, tá? Para aportar. Um Monte Verde, eles viram um monte gigantesco verde para eles aportar. Então, a primeira coisa que eles viram para chegar aqui no Brasil foi esse tal de Monte Verde, tá? Que eles deram o nome de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque era a semana da Páscoa, tá? Então, por isso que eles deram de Monte Pascoal. Onde eles deportou, onde chegaram, muito importante, hoje conhecido como Bahia, tá? Então, qual foi o primeiro lugar que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em Portugal? Bahia, tá? A chegada até Santa Cruz. Aqui era um Monte Verde que eles dizem ter avistado, tá? E a gente de fato vê que é um Monte Verde, tá? É uma montanha aqui. Por isso que é um Monte Verde que eles chamam, tá? E mais uma vez aqui, ó. Terra da Santa Cruz, tá, gente? Não esqueçam, o primeiro nome do Brasil, tá? Terra de Santa Cruz. Vamos lá. Primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez quando ele chegou aqui no Brasil foi fincar uma cruz, tá? Tinha até uma questão dessa na prova, né? Se eu não me engano, na prova paulista do segundo trimestre. E ele fincou a cruz, tá? E fez uma celebração de uma missa. E aí os indígenas não estavam entendendo nada na época, porque nem a mesma língua eles falavam, tá? Então eles ficaram bem curiosos do que estava acontecendo, não entendiam a língua, tá? Mas a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez foi fazer uma missa aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que ele fez. Ele enviou uma carta para Portugal, para o rei, falando o que ele tinha visto nessas terras, tá? O que ele achou. E essa carta é bem interessante. Eu recomendo vocês procurarem para vocês darem uma lida, porque ela é bem curiosa. O que ele vai falar, assim, Pero Vaz? O que o Pero Vaz vai colocar nessa carta, tá? Ele vai descrever como os indígenas eram, o modo de vida deles, e vai salientar como ele achou as indígenas bonitas, tá? É uma carta bem interessante para vocês lerem depois, tá? Talvez em sala de aula eu passe para vocês.
Ele mandou Pero Vaz de Caminha, ele não voltou. Foi o Pero Vaz de Caminha que voltou a Portugal para levar essa carta pro rei, né, de Portugal. Impacto cultural. Aqui, ó, que a gente acabou de falar. Primeira coisa que ele fez. Fincou uma curiosidade aqui e a gente vê que os indígenas estavam todos curiosos, tá? Não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo para a celebração da missa, tá? Vamos lá. Questões. Quantos dias a esquadra de Pedro Álvares Cabral demorou para encontrar na terra firme? 43 dias, se não me engano, né, gente? Qual foi a primeira visão do continente que os tripulantes tiveram? Monte Verde, lembra? Primeira atitude, realização de uma missa, tá? E aqui, de fato, 43 dias, né? Até que eu não tô ruim de memória, né? Vamos lá. Aqui é o Monte Verde, azulado. E celebração de uma missa. E em seguida ele mudou a carta para Pero Vaz, tá? Vamos lá. Pré-colônia. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, Portugal não tinha muito interesse em colonizar, tá? De primeiro momento. Portugal só estava interessado na economia, em ganhar dinheiro, tá? Então pegar as riquezas aqui do Brasil. Então a gente vai falar de pré-colonial, tá? Portugal ainda não vai colonizar o Brasil. Vamos lá, os principais colonizadores foram os traficantes, náufragos e degradados. Lembra que a gente falou quem que eles mandavam nessas grandes navegações? A exceção dos médicos e dos oficiais, quem que ia para essas grandes navegações? Os prisioneiros, pessoas de classe baixa. Por quê? Porque eles acreditavam que tinham monstros dos mares e que tinham medo, tá? Então, quem que vinham? As pessoas de classe baixa, tá? Os prisioneiros. E eles mantinham um bom relacionamento com os indígenas, tá? Essas pessoas de classe baixa. Inclusive, eles se relacionavam com os indígenas, tiveram filhos, tá? Então, percebe que no primeiro momento o convívio deles foi muito pacífico, tá bom? Não foi de guerra, tá? E aí, dentro desses rapazinhos assim, os primeiros colonizadores que foram enviados aqui pro Brasil, a gente tem o Camaru, Diego Alves, português que naufragou no arraial do Rio Vermelho, tá? Então ele naufragou lá no arraial do Rio Vermelho, tá? Meio que se perdeu, não, naufragou. E aí ele vai ter relações com os indígenas, tá? Vai ter um filho com uma indígena, tá? Isso aqui é para vocês lerem depois, prestar atenção, tá? E ter um maior entendimento, tá? Inclusive, em 1448, com a disciplina de Tomé de Souza na implantação do governo geral, tá? Governo geral é lá na frente que a gente vai falar. Enfim, posteriormente a gente entra nesse assunto, governo geral. O governo geral vai ser junto com as capitanias hereditárias, tá? Que é tema para a próxima aula. Aqui a gente tem a representação do Camaru, tá? Isso aqui não é tão importante vocês memorizarem, tá, gente? São os primeiros colonizadores, mas eles não são tão famosos, tá? Vai ter uma aqui que a gente vai ter que prestar atenção, tá? Qual que era a missão desses primeiros colonizadores? Era descobrir o que tinha aqui no Brasil, averiguar a terra, andar por aí, descobrir novas coisas, descobrir se tinha ouro, o que eles podiam pegar aqui. Então essa que era a primeira missão desses exploradores, tá? Então, Gaspar Lema aqui, qual que vai ser a missão do Gaspar Lema? Explorar, tá? Ver o que tinha pra gente, pra Portugal ganhar dinheiro, tá? Portugal não sabia o que tinha aqui ainda. E eles não encontraram, não encontraram nem ouro nem prata, lembra? Qual que era a missão deles? O que eles queriam? Especiarias das Índias. Mas, tirando isso, qual que vai ser o outro ponto principal? Que Portugal vai querer? Ouro, né? Que era o que valia mais dinheiro na época. Então eles não encontraram, tá? Porém, o pau-brasil foi usado para atingir tecidos contra imóveis, casas e acabou ganhando valor grande comercial. Muito importante isso aqui, gente. Vocês estão cansados de saber o que eu falei, que é a primeira economia de Portugal aqui, que é o pau-brasil. Porque o pau-brasil tem tinta vermelha, ele vai ser usado para pintar as roupas, construir imóveis. Então ele vai ter um valor muito grande, tá? Vamos lá, primeiras expedições. Gonçalo Coelho, contratado do rei de Portugal, comerciantes interessados na exploração do pau-brasil, destacados rico comércio Fernando de Noronha. Então assim, o rei de Portugal viu que não tem ouro e tal, mas tem um pau-brasil ali. Vou contratar uns comerciantes que mandar lá para explorar essa riqueza, né? Pelo menos vou ganhar dinheiro com o pau-brasil. Então ele manda pessoas para fazer o comércio do Brasil, para controlar essa economia. Mas um que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Sobre o nome de um desses primeiros
colonizadores que são mandados aqui é Cristóvão Jacques, tá? Lembra lá no começo da aula que eu falei que os países não ficaram contentes com o Tratado de Tordesilhas, eles não aceitavam, a Inglaterra, a Holanda, eles não aceitavam, os franceses, tá? Muito importante, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, que aqui a Novo Mundo, a América ia ficar só com a Espanha e Portugal, não era justo, eles não entendiam isso, tá? Então assim, e aí o rei de Portugal vai mandar Cristóvão Jacques. Qual que vai ser a missão de Cristóvão Jacques? Vai ser deter o contrabando do pau-brasil. Por que deter o contrabando do pau-brasil? Porque os franceses, ingleses, eles estão aqui contrabandeando ilegalmente para o Brasil. Eles estão mandando mercenários para roubar o pau-brasil. Porque as pessoas da Europa, os países começaram a saber, nossa, encontraram uma árvore que está valendo muito dinheiro aqui lá na América. Na terra de Santa Cruz, Brasil. Então vamos mandar uns contrabandos lá para ganhar dinheiro também. E aí o rei de Portugal manda o Cristóvão Jacques para proteger o pau-brasil, para evitar esse contrabando, tá bom? Muito importante isso aqui, tá? Vamos lá, atividade aqui. Logo após o descobrimento, Portugal enviou expedições com finalidade de reconhecimento e exploração. Qual eram as expedições e por que duas delas foram chamadas expedições guarda-costas? Foi a do Jacques. Por quê? Qual a missão do Jacques? Proteger o pau-brasil contra o contrabando francês. Vamos lá, período pré-colonial. A atividade econômica era a extração do pau-brasil, como a gente está falando o tempo todo aqui. E aí, lembra do escambo que a gente falou tantas e tantas vezes na sala? Olha como ele vai ser importante aqui em Portugal, tá? A gente não vai falar, a gente não fala de escambo lá na América Espanhola. Na América Espanhola a gente está falando de mita, encomenda e tal, então não entra o escambo lá. Aqui vai entrar o escambo. Lembra que eu falei? O primeiro contato dos portugueses aqui com os indígenas é pacífico. Por quê? Lembra do vídeo lá que eu passei pra vocês, colonizadores, Porta do Fundo? Aquilo é o escambo. O que é o escambo, gente? Eu tô aqui, ó, com a caneta e um celular. Eu faço a troca disso aqui. Isso aqui é o escambo, ou seja, você me dá uma caneta e eu ganho um celular. É isso, escambo, troca de produtos. Então essa vai ser a base do trabalho do pau-brasil. Os portugueses vão enganar os coitados dos indígenas lá, né? Vão dar coisas em trocas para eles trabalharem para eles, né? E extrair o pau-brasil. Como espelho, gorros, machados, bijuterias, roupas, como a gente viu. E os indígenas, meio assim, meio bobinhos, iam aceitando e iam trabalhando pros portugueses, né? Vai lá, índios bobinho. Pega a árvore lá que eu te dou um charuto. E eles iam, né? Coitados. Mas é triste, gente. Não foi legal isso aconteceu com os nossos descendentes, né? E aqui tem uma imagem, aqui, ó, os portugueses aqui com seus barquinhos, tá? Aqui para extrair o pau-brasil. E os coitadinhos dos indígenas aqui, ó, trabalhando e tal, enfim. Triste, né? Feitorias. O que vai ser feitoria? Feitoria, pra vocês me olharem, feitoria é um mercado. É um mercadinho, tá? Lembra do escambo? Então Portugal precisava ter uma lojinha aqui no Brasil. Essas são as feitorias. Portugal coloca uma lojinha aqui no Brasil. E aí os indígenas trazem para o Brasil. E os portugueses dão um espelho em troca. Essas eram as feitorias, o mercadinho, tá? Basicamente é isso, é mercado. Feitorias são mercados, tá, gente? Como tá vendo aqui, ó. Funcionavam simultaneamente como um mercado, armazém e ponto de apoio, navegações e alfândegas, tá? É um mercado, tá? Tá até esse aqui daqui, ó. Tem postos comerciais. Eram governados por um feitor, tá? Encarregado de reger as trocas, que eu falei pra vocês que é a questão do escambo. E cobrar o quinto, tá? Professor, mas o que é o quinto? Lembra? Tudo que você conquistar em novas terras, um quinto tem que ir para a coroa, tá? O exemplo que eu dei para vocês. Vocês conquistaram uma sala e aí vocês mandaram pessoas para conquistar essa sala para ganhar um dinheiro lá. Um quinto de tudo que elas conquistarem tem que ir para você, que você é o rei, tá? A primeira feitoria foi na ilha de Fernando de Noronha, em 1504, tornando-se mais tarde a primeira capitania hereditária brasileira, tá? Importante. Na próxima aula a gente vai falar das capitanias hereditárias, que é bem importante.
Teste seu conhecimento, que são feitorias, denominação dada ao ato de trocar produtos. Talvez. Locais que serviam como armazém e posto de troca. Talvez. Madeiras que tinham grande valor. Não. Essa aqui a gente elimina de cara, né? Troca de produtos. Até tem a ver. Mas troca de produtos sim, o nome que a gente dá é escambo. Mercado é que a gente dá o nome de feitorias. Então a resposta certa é a letra B. Locais que serviam como armazém e posto de trocas, tá? Disputa territoriais. Logo, os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro e, por meio das alianças com os inimigos dos Tupinambás, levaram grandes carregamentos para o Brasil. Lembra? Eles estavam contrabandeando para o Brasil ilegalmente, tá? E aí a gente lembra do Jacques, que o Jacques veio aqui para evitar esse contrabando, tá? Mas aí Dom João ele vai tomar uma atitude muito importante. Com medo de perder as terras, Dom João decidiu colonizar o território conquistado, enviando expedições colonizadoras, tá? Então assim, nos primeiros 30 anos, tá? Nos primeiros 30 anos, que a gente fala de pré-colonial, Portugal não tinha muito interesse aqui no Brasil, porque ele não encontrou ouro, tá? Ele só tinha economia para o Brasil. Por mais que o pau-brasil desse um bom dinheiro, ainda não era assim, um recurso que ele falava, não, vou colonizar lá para pegar o pau-brasil. Então ele não tinha tanto interesse. Mas com medo de perder essas terras, perder essa única economia que ele tinha aqui no Brasil, ele falou, não, já que estão invadindo lá, eu mandei o Jacques lá, mas não deu muito resultado, que eles estão contrabandeando ainda, eu vou colonizar lá, vou tomar para mim, vou começar a colonizar, tá? Então ele vai começar a construir uma cidade aqui no Brasil, tá? Que até então era chamada de Terra de Vera Cruz, tá? E aí ele vai mandar Martim de Afonso, tá? Que combateu os franceses, explorou o litoral e fundou São Vicente, tá? A primeira vila do Brasil é São Vicente, tá? Era uma área habitada por índios, guaranás e corijós. Ali ergueu uma capela e o primeiro engenho para a produção de cana-de-açúcar. Então a gente tá saindo da economia do pau-brasil para entrar na economia da cana-de-açúcar, tá? Então o primeiro colonizador que foi mandado aqui para de fato para erguer uma cidade foi Martim de Afonso, tá? E São Vicente é a primeira cidade aqui do Brasil, tá? Importante vocês lembrarem disso, tá? Continuando aqui, a gente tem, ó, São Vicente, que eles estão erguendo aqui, tá? De Afonso tá começando a construir, a colonizar aqui o Brasil. Ó, descreve seu caderno o que ocorreu na expedição colonizadora de Martim de Afonso, tá? Vamos lá, o que ocorreu, gente? Pausa para vocês responderem. Pausa o vídeo, tá? Vamos lá para a resposta. Martim de Afonso combateu os franceses, explorou o litoral e fundou São Vicente, tá? O que a gente precisa lembrar? Que ele fundou São Vicente, a primeira cidade do Brasil, tá? A primeira vila, tá? E ergueu uma capela e o primeiro engenho de cana-de-açúcar, tá? E é isso, gente. Essa aula foi bem introdutória, tá? A gente falou sobre o conflito dos espanhóis com os portugueses, falou sobre o escambo, falou sobre Martim de Afonso, falou sobre São Vicente, que vai ser a primeira vila aqui do Brasil, tá? Falou sobre o primeiro nome do Brasil, que é a Terra de Vera Cruz. Então, a gente até falou de pouca coisa nessa aula, né? Lembrando que isso aqui é uma revisão para vocês, tá? Lembrando que vocês têm que prestar atenção na sala de aula, tá? Para não ficar perdido, mas caso vocês se percam, vem aqui fazer uma revisão. E a gente fala bem superficialmente aqui, tá? Eu tento não me aprofundar muito, porque o tempo é curto e eu sei que vocês vão querer ficar 40, 50 minutos assistindo uma aula, que é até chato, né? Mas é isso, tá? Tchau, tchau, gente. Falou, até a próxima.